Se você é ou quer ser um pregador ou palestrante, preste atenção no que eu vou falar. Hoje eu vou te dar 7 dicas que irão melhorar muito suas futuras pregações e palestras. Eu sou Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. Eu já fiz muitas pregações e assim como tudo na vida, o começo é sempre mais difícil. Eu acho que você tem essa experiência também. Enquanto eu estava planejando esse vídeo para você, eu pensei em como teria sido bom se quando eu comecei lá atrás eu tivesse ouvido essas dicas, né? Mas, já que os erros de um podem ser o aprendizado do outro, eu quero compartilhar com você essas 7 dicas para que você não tenha que passar pelo que eu já passei. Não deixe de visitar o nosso site, tá? www.cristianismointeligente.com.br e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E a primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte: leia apenas o texto necessário. E eu vou explicar o que isso significa. Toda pregação ou palestra, ela deve estar baseada em documentos ou informações. E no caso de uma pregação bíblica, você deve sempre apoiar sua mensagem em uma passagem da Bíblia. Você não pode pregar algo que é da sua cabeça, algo que você imagina. Tem que sempre estar baseado nos textos da Bíblia. E essa passagem que você escolheu será a base para a sua pregação. E é nesse ponto que muitos pregadores acabam se perdendo. Eles leem muito mais texto do que o necessário. Eu já ouvi vários pregadores lendo 3, 4 e até 5 capítulos no início da pregação. E se você está falando para um público variado, com um tempo aí entre 50 e 60 minutos, você não pode ler uma quantidade de texto tão grande assim. Fica uma leitura muito extensa, porque isso vai cansar o público antes mesmo de você começar a expor os seus pensamentos e a explicação daquele texto. Por isso, procure ler apenas os textos necessários para embasar o assunto. Essa dica serve para pregadores ou palestrantes, tá? Então não canse seu público já no começo. Se você fizer isso, você perde metade da audiência já nos primeiros 15 minutos. Segunda dica, seja objetivo. Fique focado no assunto. É bom você contextualizar a mensagem, é claro. Iniciar com uma apresentação amigável para você gerar empatia com o público, mas evite prolongar com histórias que não sejam do contexto local ou que não tenha nada a ver com o tema da sua pregação ou palestra. Lembrando que se você está gostando do conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Terceiro ponto, cuidado com as ilustrações. As ilustrações, elas são pequenas histórias contadas no meio da pregação para reforçar ou dar maior clareza a um ensino ou algo que você está querendo explicar. Elas são ótimas quando bem utilizadas, porém você tem que ter cuidado. Procure saber se essa história que você vai contar é real ou fictícia e informe isso para os ouvintes para não haver dúvida. E eu vou compartilhar aqui uma ilustração que eu já ouvi várias vezes e talvez você também já tenha ouvido, para você ver como que às vezes é problema você usar certos tipos de ilustrações. Um alpinista estava escalando uma montanha e no meio do penhasco começou uma forte nevasca. E esse alpinista, na tentativa de descer, ele acabou escorregando e ficou pendurado pela corda. E já estava escuro e ele não sabia em qual distância ele estava do chão. E a nevasca aumentou e ele estava ali congelando já por causa do frio. Então ele ouviu uma voz que dizia: corte a corda. Mas ele com medo não cortou a corda. E na manhã seguinte ele foi encontrado pela equipe de busca e ele estava morto, pendurado da corda a apenas 1 metro do chão. Bom, eu já ouvi essa ilustração várias vezes, sempre que eu ouvi foi contado como uma história, pelo menos parecendo real, para demonstrar esta importância de se confiar em Deus. Mas como eu disse, basta uma simples análise do discurso para você descobrir que é uma ilustração inventada. Analise comigo o seguinte: o homem estava sozinho, estava escuro, ele caiu, ficando pendurado na corda. Ok, até aí tudo bem. O problema está no desfecho da ilustração. Como é que terminou essa ilustração? Ele ouviu uma voz que dizia: corte a corda. E aí eu pergunto, quem estava lá para saber que isso realmente aconteceu? Porque alguém contou essa história, alguém tinha que estar lá para saber que ele ouviu uma voz e ele não quis cortar. Afinal, o homem estava sozinho, ele foi encontrado morto.
Como eu disse, quem estava lá para dizer que ele ouviu essa voz mandando ele cortar a corda? Percebeu que ilustrações assim, elas não devem ser utilizadas? Então, se você não sabe da veracidade, informe o público. E, na minha opinião, se não é real, é melhor evitar. Quarta dica, conheça o seu público. Olha, a maneira de você passar a informação deve estar de acordo com o nível de entendimento dos que te ouvem. Isso é óbvio. Imagine você falando para um grupo de pessoas de alto nível intelectual. Seu vocabulário pode ser mais aprimorado, pode usar argumentos mais complexos. Mas e se você estiver falando para um público com menos conhecimento? Você vai precisar utilizar termos e palavras comuns para que eles possam entender. Até mesmo algumas versões da Bíblia são difíceis para algumas pessoas. E até isso você tem que pensar. Né? Algumas versões usam palavras arcaicas, antigas, com um vocabulário difícil e muitas pessoas não entendem. E é por isso que eu digo que conhecer o seu público é muito importante para você ter eficiência na transmissão das informações. Afinal, você ensina para que as pessoas entendam. Né? Quinta dica, estude o assunto. Pode parecer óbvio, né? Mas se você vai ensinar, deve dominar o assunto. Tá? Então nunca pare na frente de um público sem saber o que você vai falar. Sexta dica, observe a reação do público. Olhar para as pessoas é fundamental. Tá? Quando você está palestrando ou dando uma pregação, você precisa olhar para as pessoas. Você não pode ficar olhando para o chão ou para as paredes. Isso demonstra insegurança. Você deve olhar para as pessoas, manter esse contato visual. Isso gera confiança e empatia, ok? E quando você olha para as pessoas, ajuda você a perceber as reações, se elas estão gostando ou não. Por exemplo, estão atentos, prestando atenção, estão inquietos, se mexendo nas cadeiras, estão olhando para o relógio. Isso é triste, né? Quando a pessoa começa a olhar para o relógio. Ou estão dormindo, aí é o fim, né? A pessoa, você está palestrando, está pregando e as pessoas estão dormindo. Se você encontrar ali várias pessoas dormindo, é um problema, né? Então, esses sinais ajudam você a saber como é que está indo a sua apresentação. E se for preciso você alterar o rumo ou fazer alguma coisa para chamar novamente a atenção do público, faça isso. Ou termine logo para não piorar a situação. E agora que estamos indo para a última dica, confira aí se você já deu o seu like. Sétima dica, saiba a hora de terminar. Olha, tão importante quanto começar bem é saber terminar bem. Conclua o assunto e encerre, sem enrolação. É uma dica muito importante, nunca faça uma conclusão repetindo toda a mensagem. Se a mensagem tiver tópicos, então apenas mencione os principais e conclua. Eu já ouvi pregadores que começam bem, desenvolvem bem, mas não conseguem encerrar. Parece que eles ficam com aquela sensação de que falta algo e ficam pensando que as pessoas não entenderam e com isso começam a repetir tudo novamente. Então não faça isso. Se você já entregou o conteúdo, encerre. É melhor deixar o público querendo mais do que cansados e entediados. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário. E aí, tem mais alguma dica que pode ser acrescentada? Conte aí para nós, isso vai ajudar quem estiver assistindo também. Lembrando que o PDF com estas 7 dicas estará disponível em nosso grupo no Telegram. Tá? O link para você acessar o nosso grupo lá no Telegram, nosso canal, está aí na descrição. Vai lá e seja membro do nosso canal no Telegram e você pode baixar o PDF com essas 7 dicas. E se você conhece alguém que possa estar precisando destas dicas, passe esse vídeo, compartilhe aí, porque com isso também você ajuda o canal. Até o próximo vídeo.